Eu quero agradecer, então, a participação aqui de todos, nossos estudantes da comunidade USCS e também aos estudantes aí das escolas participantes. Vejo aqui uma telinha aberta com a turma do Terezinha Sartori. Olá, pessoal. Boa tarde aí para vocês. Muito bacana estar com vocês, viu? Estamos juntos descobrindo um novo caminho, né? Uma nova forma de interagirmos, de trocarmos informação e conhecimento. É uma satisfação contar com a escola de vocês, com a presença de todos vocês, ok? Isso nos faz aqui muito felizes mesmo. É uma participação muito duradoura, uma parceria muito bonita da escola de vocês com a nossa universidade, né, que vocês participam das atividades de uma forma muito bacana, e a gente é muito feliz por esta relação. Tá? Em nome da professora Rita, aí agradeço a todo o corpo docente e discente da escola. Ok? Bom, gente, então vamos lá para o nosso tema, né? Aqui, deixa eu já falar também para os nossos estudantes aqui da USCS. Vai passar um formuláriozinho de presença lá no final. Quando acabar a atividade, vai subir o link do formulário de presença, tá bom? Quando finalizar a atividade. Antes disso, não ocorrerá, tá? Então, se alguém cair, voltar, é só lá no final que o link será disponibilizado. Bom, então, turma, vamos lá. Este é um tema muito importante, pertinente, que vai ao encontro do nosso terceiro eixo aqui da discussão sobre o projeto Universidade Aberta, sobre o que nós podemos fazer, o cuidar do mundo, ele começa de dentro para fora. Né? Então, pensando nessa perspectiva, eu trouxe algumas reflexões aqui para compartilhar com vocês e depois, ao final, nós fazemos aí uma discussão sobre este tema, tá bom? Então, vamos começar aqui com esta apresentação, deixa eu ver se dá certo aqui. Tá. Então, o primeiro ponto, que forças motrizes e que tendências influem aí nos rumos e nas possibilidades para o desenvolvimento da sociedade? Né? O que a gente tem de elementos, de realidade, seja num campo social, político, econômico, tecnológico, são vários fatores que influem os rumos de desenvolvimento na nossa sociedade, não é? Então, são várias questões que interferem. As relações sociais e políticas, as relações, por exemplo, religiosas, que envolvem aspectos de tolerância e de intolerância, né? Aspectos tecnológicos que nós vemos que, se não fosse, por exemplo, este impacto da pandemia, nós estaríamos aqui juntos em um outro formato. E a pandemia, por exemplo, acelerou as relações mediatizadas por vias digitais como essa, e hoje nós estamos aqui, então, num encontro com a sua característica, com a sua origem de presencial, né? Agora nós aqui discutindo desta maneira, desta forma, né, à distância, os temas pertinentes a se debater. Então, esta aceleração, por exemplo, esse formato, nós teríamos ele mais adiante, né? Lá para 2028, 2029, era uma crença de que este formato poderia estar em vigor, porém foi acelerado, e assim funcionam as coisas, né? Nós temos questões que estão sob o nosso controle, e outras tantas, como uma pandemia, não estão sob o nosso controle, porém são questões que influenciam os rumos do mundo. Não é? Mas, dentro daquelas que estão sobre o nosso controle, estão sobre o nosso domínio, que são escolhas da humanidade, de um nível de consciência coletiva, daqueles que determinam os rumos e as regras do jogo, dentro deste contexto, nós podemos interagir. Né? Numa pandemia é muito difícil, é algo que nós não temos o controle sobre, e nós temos que responder para amenizar os impactos de algo como esse. Mas, no contrário, não, a gente pode intervir. Vamos ler este gráfico aqui juntos,
porque é algo que representa o quanto a intervenção do homem nos conduz a condições que podem parecer até mesmo insustentáveis. Nem só parecem, são, né? Vamos aqui analisar juntos. Ó. Este é um gráfico das Nações Unidas, ele é uma pesquisa de 2012, porém é atemporal, então não importa a data da pesquisa aqui para o que nós queremos extrair de informação dele. Este é um gráfico que indica o crescimento populacional no planeta até o ano de 2100. O que nós podemos perceber aqui, estamos em 2020, mais ou menos com 7 bilhões e 500 milhões de habitantes no globo. Não é? Esta é mais ou menos a nossa população hoje no planeta. Há uma tendência de uma curva crescente, claro que ela reduz um pouco esse crescimento, porém ainda em ascensão, para que em 2100 a tendência, se seguirmos os índices de natalidade de hoje, equiparados com o que temos hoje, nós teremos aqui 11 bilhões de habitantes no planeta. Mas essa distribuição de crescimento populacional, ela ocorre principalmente na média de natalidade nos países de renda média, como o Brasil, e nos países pobres, né, do nosso globo. Então, vemos como é desigual esse crescimento populacional, né? Então, este é um dado muito importante para nós estarmos atentos a ele, como para onde nós estamos indo, se não fizermos nada a respeito sobre este tema do crescimento populacional. Esta é uma coisa. Mas o que mais influi e revela aí para a gente? Que cada vez mais que cresce a população, cresce também desigualdades, né? Alguns países têm uma concentração de renda e de oportunidades mantidas dentro de um mesmo patamar, porém, o grande distúrbio neste processo ocorre nos países de renda média e renda baixa. Nós temos também que tomar em consideração que hoje nós estamos numa sociedade de consumo, não é verdade? A gente consome muito, nós fomos convidados, depois das guerras, a adotarmos um caminho que é a via do consumo para o desenvolvimento. Pensem vocês, depois que os países foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, havia a necessidade de acelerar as economias. Mas para fazer isso, alguém deveria pagar a conta, não é verdade? Alguém tem que pagar a conta da destruição dos horrores de uma guerra. E quem pagou a conta foi a classe média através do consumo. Como foi, então, determinado isso? Por duas vias. Uma era a obsolescência programada e a outra a obsolescência perceptiva. A programada é o quê? Os produtos e serviços disponíveis ao mercado de consumo começaram a ter uma vida útil mais reduzida. Né? Então, por exemplo, aquelas geladeiras da época da nossa bisavó, que duravam anos e anos sem queimar, sem ter nenhum defeitinho, hoje a gente percebe que a vida útil é muito menor. Vejam vocês que um rapaz, só um exemplo, um espanhol, ele inventou uma lâmpada que nunca queimava. Este rapaz, por conta desta invenção, ele foi perseguido, ele foi ameaçado de morte. Onde já se viu a pessoa fazer uma lâmpada que nunca queima? Como é que ficaria este processo de compra e a roda do consumo? Então, este foi um impacto muito grande. Então, esta era uma questão muito problemática ali. Eles deveriam que resolver, para acelerar a economia, estimular o consumo. Então, os produtos tinham que ter uma vida útil menor. E, por outro lado, a obsolescência perceptiva, que é aquela obsolescência que o mercado da moda trabalha muito bem. O mercado da publicidade, né? Vejam vocês que a gente é convidado todo o tempo a olharmos e desejarmos coisas que a gente não precisa e também a gente se emociona por estas coisas e toma a decisão de compras por coisas que nós não temos a menor necessidade.
Né? A moda, por exemplo, dita que hoje você tem que usar uma bolsa com strazinho. Essa é a moda, a bolsa que tem brilhinhos. E aí você vai lá, compra a bolsa, combina com a tua roupa bonita, maravilhosa, tal. Você chega em casa com aquela bolsa, comprou, pagou em várias prestações, se endividou e tudo mais. Aí você chega em casa e vê na televisão que a moda não é mais a bolsa de strazinho, agora a moda é a bolsa de couro. Aí você fala, caramba, e agora que eu estou fora da moda, eu preciso me atualizar, eu já gastei o que eu não tinha, e o que eu faço? Então, essas duas questões, que é a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva, elas influem no comportamento de consumo e conduz a sociedade a consumir coisas que ela não precisa. Vejam vocês nesse gráfico, por que tudo isso? Aqui, imagina se estas pessoas todas tivessem o mesmo poder de consumo destas daqui. Aqui quase que mostra para a gente que há uma necessidade de existir miséria e pobreza, porque se nós seguirmos a lógica como está, de entendimento e desenvolvimento econômico pautado no consumo, nós estamos criando uma condição insustentável, porque a escala e a velocidade do consumo de hoje já nos demanda ter 2 planetas, mas nós não temos, a gente tem um só. Então, como que a gente faz com tudo esta demanda e também o que fazemos com o excedente? Pensa vocês, se nós tivéssemos o ciclo completo dos excedentes que a gente produz no nosso consumo, tudo bem, mas nós ainda não temos. Olha quando a gente vai num McDonald's, por exemplo, nós pedimos lá um combo, né, o número 1. Aí o que vem nesse número 1? O sanduíche embalado no papel, embalado numa caixinha. O refrigerante que vem num copinho, mais um guardanapo que vem embalado em outro papel, o canudinho que vem embalado numa nova embalagem e a embalagem que põe toda a embalagem de todas as coisas, né? Então nós o que fazemos? Comemos e jogamos tudo aquilo fora. E literalmente nós não jogamos fora, a gente joga dentro, porque não existe o fora. Né? O planeta não dá conta porque nós ainda não conseguimos atender o ciclo do processo de reutilização e tudo aquilo. Né? Então, aqui, hoje já é insustentável a nossa condição, com 7,5 bilhões de pessoas no planeta. Imagina nessa condição. Né? Enfim, vamos para outra. Olha esta outra condição aqui que também é bem alarmante. É a nossa realidade, é como estamos hoje. Né? Nós temos, este é uma pirâmide global de distribuição de riquezas no planeta. Vejam vocês que 0,8% da população mundial não representa 1% da população total do planeta. 0,8%. Estes representam quase que 50% de toda a riqueza do mundo. Eles detêm e retêm 50% de toda a riqueza do mundo. E a grande maioria da população vive com menos de 50% da riqueza do mundo. E o que nós temos aqui? Deste 0,8%, se nós imaginarmos juntos aqui um gráfico pizza, vamos imaginar a bolinha. Divide essa pizza em 4 partes. 3 partes desta pizza, que representa estes 0,8% aqui da população do mundo, são instituições financeiras. O que é isso? Resumindo, a grosso modo, bancos. O que os bancos fazem? Concentram riqueza. Não geram distribuição de riqueza, não gera trabalho e produtividade, né? Não gera emprego e renda com o potencial que se poderia ter. Né? Então, concentra a riqueza. Então, esta lógica foi instituída dentro por um lado, a indústria, os processos de consumo, as relações do desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Por outro lado, as concentrações de riqueza, todo este aspecto que nós não temos uma relação igualitária, de unidade, né, de consciência coletiva sobre o papel de corresponsabilização de todos nesse processo.
Então, estas são realidades muito duras, que são as nossas, os nossos desafios para enfrentar. Veja este outro gráfico que foi recentemente publicado aí, né? Foi do IPCC, que publicou agora sobre os índices de variação de temperatura global através da ação humana, né? Nós temos aqui uma simulação pelos fatores naturais no crescimento em graus Celsius da temperatura, para onde isso se rumaria no ano de 2020, por exemplo, onde se embasou a pesquisa. Porém, depois aí da era pós-industrial, vamos dizer, depois que o ser humano começa com esta lógica de produção e extração das riquezas naturais, e os modais de produção através de formas que não se preocupam com o seu impacto no meio ambiente, olha o que nós produzimos aqui. Hoje, né, nós já temos uma situação irreversível, que é nós acrescentamos para o nosso planeta 1,5 graus Celsius. Então, tudo isso que nós estamos, por exemplo, vivendo um clima seco de verão em pleno inverno, como hoje, calor, faz parte desse processo todo, dessa realidade que estamos enfrentando, pela ação exclusiva do homem sobre os aspectos de desenvolvimento. Este gráfico aqui, ele é mais aterrador ainda. Se nós continuarmos com este mesmo sistema, qual aí está, de produção irresponsável, sem metas a cumprir, sem olharmos para as próximas gerações, o tamanho do impacto que nós estamos ocasionando a elas hoje, este gráfico aqui, para o ano de 2100, como aquele anterior, ele vai nos levar a uma condição de mais 4 graus Celsius. 4 graus Celsius é catástrofe, é insustentável, né? Todo o equilíbrio natural não se preserva mais, nós não conseguiremos mais retornar a uma condição equilibrada de coexistência no planeta. Então, há necessidade de nós refletirmos de uma forma muito séria sobre este tema. Mas não é todo mundo, né, que está somente indo pela lógica do caos. Vamos ver que há questões e pensamentos muito sérios em torno destes fatores que eu apresentei aí para vocês. Lá no ano de 2000, nós tivemos, então, uma reunião dos países que integram as Nações Unidas e foi criado ali os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que já era uma preocupação do tamanho do impacto do ser humano frente às suas ações no nosso tempo. Aqueles 8 objetivos, eles foram, então, trabalhados por políticas públicas, por iniciativas de responsabilidade social empresarial e tudo mais, né, envolvimento de terceiro setor, porém foram insuficientes. Quando chegou em 2013, nós tivemos aqui no Brasil um evento das Nações Unidas chamado Rio+20. Não sei se vocês lembram ou se é familiar este tema. Na Rio+20, foi então revisitado os avanços civilizatórios sobre aqueles 8 objetivos do desenvolvimento do milênio e... peraí que sumiu aqui a tela. Aqui. E depois nós tivemos, então, uma organização de rumos mais atualizados frente aos desafios de forma mais atualizada, onde se concebeu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes 17 objetivos é o que conforma isso que nós chamamos hoje de Agenda 2030. O que isso tem a ver com a nossa realidade, né? Esta agenda foi trabalhada por nações signatárias das Nações Unidas e um conjunto de empresas, através das suas fundações, membros, representantes da sociedade civil organizada pelo terceiro setor, empreendedores em geral, para que nós encontrássemos um caminho que contribuísse minimamente para a redução dos impactos que já estavam anunciados sobre os rumos de desenvolvimento. Como nós estávamos entendendo os modais de desenvolvimento,
já não seria mais possível seguirmos. Precisávamos de urgência em repensar a forma estabelecida como políticas mundiais, nacionais, regionais de desenvolvimento. Então, se criou estes 17 objetivos, ampliado aos 8 do desenvolvimento do milênio, que contemplam alguns deles, né? Erradicação da pobreza, a fome zero, a boa saúde e o bem-estar, a educação de qualidade e por aí tantas outras, né? Nós não podemos pensar sustentabilidade tão somente pelo olhar das questões ambientais. Sustentabilidade também é uma forma de nós encontrarmos-nos com equidade, com justiça social, né, com uma economia que se faça nessas três dimensões, a econômica, a social e a ambiental, de maneira equilibrada e integrada. A partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós tivemos, então, um norte de referência para onde devemos seguir, né? Porém, é um equívoco da nossa parte pensarmos que tão somente os governos, a iniciativa privada, pelas suas políticas de responsabilidade social e ambiental, as ONGs, né, elas são capazes de resolverem isso sozinhas. Né? Se não houver um envolvimento amplo, né, e bem significativo de toda a sociedade, nós não conseguiremos encontrar com avanços significativos até o ano de 2030. Há necessidade de muito mais gente batendo um bolão. A escala dos desafios do nosso tempo, elas são tão urgentes que há necessidade que muito mais pessoas se envolvam com esta pauta. Por isso, por exemplo, estamos aqui com a universidade, com a escola, tratando deste tema. Porque nós, estudantes, professores, podemos fazer algo a respeito. Nós podemos também influir nesse processo. Né? O que nós queremos, então? Né? Nós queremos manter o sistema tal como ele está? Eu acho que isso é uma questão que, pelo que nós vimos aí nos 3 primeiros gráficos, é quase que um consenso dizer que o sistema tal como está não é o que nós queremos manter, não é verdade? Também, reduzir o dano causado pelo sistema. Vocês acreditam que somente reduzir o dano causado pelo sistema, como nós vimos, né, com as políticas, com os ODS e tudo mais, que estão dando rumo, estão dando norte de referência para a gente, será suficiente? Né? Agora, o que nos cabe é pensarmos juntos formas de nós contribuirmos para mudar a raiz do sistema. Né? As formas de contribuir para mudarmos com estas questões que vimos que impactam tanto no desenvolvimento, na sustentabilidade e nas próximas gerações. Vocês, jovens, eu vou colocar-me na condição também de jovem há mais tempo, tá? Mas nós, jovens, que vamos pagar as consequências dos equívocos do nosso tempo se não fizermos nada a respeito. Nós somos corresponsáveis. E aí é onde entra, de fato, o tema do nosso protagonismo. Porque lá no começo a gente estava tratando de um protagonismo da juventude, né? Esse daqui é um pouquinho, eu trouxe do nosso livro aqui, do Programa de Desenvolvimento da USCS, que nós fizemos um trabalho aqui para tentarmos criar caminhos onde a universidade possa contribuir com o rumo de desenvolvimento. Então, se nós vimos aí que os diversos futuros são possíveis, igual lá apresentados no gráfico, né? O futuro de distribuição de renda, o futuro de crescimento populacional mais nos países pobres, o futuro de aquecimento do global e aquecimento em graus Celsius, que já está aí dito pelo IPCC. Né? Todos esses futuros, se nós não fizermos nada a respeito na realidade de hoje, todos eles serão possíveis. Né? Porém, nós podemos escolher um futuro, um caminho, dentro de uma perspectiva, de algo que nós podemos nos rumar
a respeito desses temas, como nós, dentro das nossas esferas pessoais, locais, podemos contribuir para que estes futuros possíveis não sejam tão trágicos quanto lá estão anunciados. Né? Como é que nós podemos dar um rumo aqui para o futuro que nós queremos, com um menor impacto, com uma mudança de fato naquilo que se precisa, né? Uma sociedade mais justa, igualitária, em harmonia, que permita a justiça social, compaixão e amor, né? Então é isso que nós temos que refletir. O que faço eu a respeito? E aí entra o protagonismo juvenil. Porque o jovem é a força motriz de todo o tempo. Não houve uma sequer revolução na sociedade onde a juventude não estivesse inserida. Seja lá nos tempos remotos, através de práticas de guerra, até mesmo em todos os movimentos que a gente viu, onde houve transformação na sociedade, foi a juventude que ditou a inquietude, ditou o caminho, que foi às ruas, que manifestou, que mudou a forma de pensar, que inovou. Né? Então é a juventude. Porém, toda a juventude tem as mesmas oportunidades? Né? Essa é uma pergunta aí que ela já sai com uma resposta um tanto automática. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, no nosso país, mais ou menos 10% dos jovens em idade universitária são aqueles privilegiados por estarem nos bancos da universidade. A outra parte desta população jovem, infelizmente, não tem acesso à educação sistematizada. Poucos tantos, é um índice muito duro como esse, também os que têm acesso a estarem aqui, igual uma sala de aula linda dessa, como do Terezinha Sartori, que está aí presente, né? Que tem acesso, que os jovens estão na escola, podendo ter informação sistematizada, podendo pensar a respeito de temas como esses. Então, não é todos os jovens que vão fazer a diferença no mundo, exceto aqueles que fogem da curva, né? Mas não é a regra isso, né? A regra é que quem tem mais condições de ajudar a impactar nos caminhos são os jovens que estão na escola, que estão podendo sistematizar informações, os jovens que têm condições de pensar a respeito, né? Mais condições, quero dizer. Então, vamos lá. Em meio a isso, nós temos que pensar como nós podemos empreender a nossa vida sobre algo que nos rume a um propósito de vida alinhado com um propósito de sociedade. Para empreendermos uma participação propositiva, né, que o nosso protagonismo jovem de fato se faça com relevância frente a esses todos temas, para que nós possamos contribuir imediatamente àquilo que nós não queremos e não desejamos para nós mesmos no futuro, né, e para as nossas próximas gerações e tudo mais, nós precisamos de nos mover agora. Para isso, há que trazer junto uma educação empreendedora, não no sentido somente de negócio, mas empreender sonhos, empreender caminhos, empreender possibilidades de nós, de fato, impactarmos através das nossas escolhas aquilo que contribui para um mundo mais justo, equitativo, sustentável. Né? Então, a ação da base, a ação exemplar, né, o exemplo de conduta. Vejam vocês, eu não tenho dúvidas que se um grupo de estudantes como esse que eu estou vendo aqui nesta sala, aí, neste auditório bonito, se esse grupo de estudantes se mobilizar para um tema que seja, vamos ajudar a contribuir com o verde ao entorno da nossa escola, vamos fazer uma campanha para contribuir com as entidades sociais ao entorno do nosso bairro. Né? Se vocês se mobilizam a algo, vocês impactam de uma forma tão significativa a vida de tantas pessoas, e o exemplo de vocês é por admiração que a gente define os rumos do mundo. Quando nós vemos aqueles comportamentos admiráveis, a gente caminha para aquele rumo. Isso tem um poder, tem um impacto muito positivo. Então, nós podemos ser as forças motrizes de transformação do nosso planeta através de uma conduta de admiração. E isso cabe muito, é um papel da juventude, de responsabilidade dos jovens de hoje. Então, para empreendermos, a gente tem que
uma coisa, identificarmos, né? Criar um grupo, e esse grupo tem que definir no que eu sou bom, o que é minha vocação, o que é aquilo que nos agrada, o que é um problema que tem no meu bairro, na minha região, na minha escola, que merece uma dedicação, uma intervenção da gente, o que a gente pode fazer a respeito. Essa é uma coisa, né? A identificação é muito importante. Outra coisa, que caminhos que eu posso tomar, que meta alcançar, o que a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar. Por exemplo, eu posso identificar que as calçadas do meu bairro estão todas problemáticas e não permite acessibilidade, né? Essas calçadas do meu bairro, como eu posso contribuir para desenvolver algo que permita uma conscientização dos comércios locais, das pessoas, dos moradores, para ajudarmos a garantir acessibilidade por conta daquele problema. Então, se eu definir um problema, né, eu quero ajudar e estou disposto, eu quero também entender que caminho que eu posso rumar, que metas eu quero alcançar. Né? Meta é quantitativo. Em quanto tempo nós podemos resolver esse problema? Com quantas pessoas eu preciso contar para, de repente, contribuir com a realidade social de uma instituição e tudo mais. Deixa eu fazer uma pausa nestes objetivos aqui da estrela do propósito empreendedor, que há uma mão levantadinha aqui, que eu acho que quer fazer uma consideração. Né? Por favor. Ah, beleza, Gabriela. Então vamos lá, vamos seguir. Tudo bem. Então aqui, outra questão, as emoções. Nós nos movemos por aquilo que nos emocionamos. Vejam vocês, né, as nossas decisões na vida, todas elas são primeiro de base sentimental, não é verdade? Tudo aquilo que nós decidimos, que nós escolhemos, primeiro nós tomamos as decisões de ordem sentimental. Veja quando vocês vão comprar algo, né? Quem compra por exemplo, um carro, não compra somente um carro, né? Compra status, ou compra economia, ou compra esportividade, né? Ou compra design, requinte, luxo, ou compra tão somente uma forma barata de mobilidade, né? Então, compra estas coisas mais do que o produto. Então, as decisões na nossa vida, elas são de base sentimental. Veja, ó, emoção. Olha a etimologia da palavra emoção. Emotion. Né? Ela é o quê? Ela é um ezinho a mais em frente do movimento. Se a gente pegar a etimologia na língua inglesa, né? Motion. Motion, movimento. Emotion, emoções. Então, o que nos move é o que nos emociona. Então, nós temos que compreender aquilo que nos emociona. Como que eu me emociono? De fato, esse tema me toca de desigualdade, de injustiça. Essas coisas me tocam. Então, se toca o suficiente para te mover a algo, isso é importantíssimo em um processo do protagonismo jovem. Né? Outras coisas, o compromisso. Quando a gente se envolve em uma ação protagonista, empreendedora, nós precisamos determinar como que nós podemos garantir comprometimento das partes. Nós sabemos entender como que nós podemos envolver as pessoas que vão receber uma ação como a nossa, os grupos, as pessoas que vão participar de uma ação coletiva, elas estão conscientes, todas elas, do mesmo papel que temos que assumir frente às responsabilidades de intervirmos no nosso meio, da nossa sociedade. Então, estabelecer os compromissos com quem recebe uma ação, com quem vai fazer uma ação. Se eu vou fazer um grupo de voluntários, de jovens, eu preciso ter a definição de compromisso. Então, isso é muito importante quando nós vamos pensar sobre o que nós, enquanto jovens, podemos fazer a respeito. Né? O compromisso tem que estar muito presente, a consciência de compromisso, principalmente. Outra questão são as habilidades. Né? Muitas vezes, para garantirmos a emoção, a coisa que nos move, que nos inspira, né? Para garantirmos compromisso,
né, sobre o que nós podemos fazer a respeito de um mundo melhor, nós podemos trazer junto alguma habilidade, alguma competência, né? Aí na escola, por exemplo, nós temos um grupo de jovens que gosta muito de matemática. Essa é uma coisa que essa turma gosta, tem capacidade, são bons nisso, né? Então, nós podemos utilizar a matemática para ajudar outros jovens que não tenham acesso ou que poderiam ajudar a reforçar a educação básica daqueles outros jovens que não têm o mesmo acesso que vocês. Ou, por exemplo, em outras áreas do saber, ou se você é bom de música, eu toco violão, poxa, com isso que me agrada, eu posso, de repente, multiplicar aquilo que me toca, que eu sei que eu sou bom, que me dá vontade, desejo de fazer, e eu vou lá e contribuo com o mundo naquilo que me faz bem também. Então, essas questões envolvem todo um contexto para pensarmos o propósito de uma ação protagonista da juventude. Né? Então, o propósito ele é muito importante, ele tem que vir junto, o que nos toca, o que nos move, o propósito de tudo isso. Então, aqui, para a gente poder ilustrar isso e nós pensarmos juntos caminhos, possibilidades e abrirmos uma discussão sobre este tema e tudo mais, eu quero refletir aqui com vocês sobre a nossa busca por felicidade, nosso entendimento de felicidade. O que a vida tem que ter para fazer sentido e fazer valer a pena? Né? O que faz sentido e vale a pena para a gente? Né? Então, estas são reflexões muito importantes para nós fazermos no nosso tempo. Alguns caminhos são. Se eu estou convencido de que eu posso contribuir para um mundo melhor, eu tenho que ordenar a formação lógica do meu pensamento sobre o que eu posso contribuir. Estou convencido. Eu sou um agente de transformação da minha localidade, da minha sociedade. Eu sei que o mundo precisa de mim também para agir a este respeito. Então, eu tenho que começar a pensar de forma lógica e objetiva os passos. Se eu quero ser protagonista, se eu quero ajudar, se eu quero trazer, por exemplo, para o meu currículo, que eu sim sou um empreendedor de sonhos, eu sou uma pessoa que ajuda na sociedade, que participo de grupos, que penso na sociedade mais além do meu umbigo. Né? Essas coisas são muito diferenciais na hora de conquistar ambiente de trabalho qualificado. Isso é um grande diferencial. Para fazer isso e ter isso como mais uma das qualidades no seu acúmulo, na sua formação, é necessário que a gente comece a pensar, então, se você está convencido de que a prática social, a prática voluntária, ela pode fazer parte da sua vida, nós precisamos de ordenar, então, o pensamento lógico. Esse pensamento lógico inicia por a iniciativa da ação. Nós precisamos definir o que poderia ser esta nossa ação. Né? Como vimos ali na estrela do empreendedor. E planejamento. Sem plano, nós não vamos para lugar nenhum. Pensem vocês que se a gente não tiver um plano, não tiver um caminho determinado, qualquer caminho pode servir. Lembra daquela frase lá do Mágico de Oz, né? Que é que caminhos você quer? Eu não sei, qualquer um serve. Então você não tem para onde, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. Então, um planejamento é muito importante. O que nós podemos fazer? Como vamos fazer? Quando vamos fazer? Há necessidade de recursos para isso, né? A execução, então, é depois pôr em prática, avaliar o que vocês estão fazendo, se isso de fato tem algum impacto, ou que impacto está tendo, né? Apropriar dos resultados, do como foi essa experiência, né? Olha, imaginem vocês o que uma escola não pode fazer de transformação real, concreta, só agindo no próprio bairro. Né? O quanto nós não ajudamos com o nosso mundo, com o nosso meio. Então, aí tem outras questões que são perguntas-chave para isso. Né? Definir o que pretendemos fazer, quando começarmos a fazer, onde vão ocorrer as atividades, quem fica responsável ao quê. Essas são perguntas necessárias para uma ação protagonista. O jovem protagonista e empreendedor, ele cria redes sociais. Redes sociais mais além do que o TikTok,
mais além do que o Instagram, mais além do que o Face, né? Redes, de fato, de cooperação. O jovem empreendedor, ele mobiliza atores sociais em torno de uma iniciativa, que pode envolver iniciativa privada, terceiro setor, comunidade, estudantes mesmo, universidade, escola, órgão público, né? As ações empreendedoras da juventude podem articular estes atores para caminhos de impacto no nosso meio. Então, nós podemos ser atores do nosso desenvolvimento. Agora, estou preparado para isso? Quero fazer isso? Isso cabe no meu tempo, que é tão concorrido, de escola, de estudo, de trabalho, de ócio, né, de assistir novela, de ir jogar futebol com os amigos, né? O que cabe no meu tempo que eu possa organizar e dedicar para algo mais além, né? Entendendo que nós somos corresponsáveis e é urgente que mais gente possa bater um bolão nesse caminho. É aquela reflexão sobre o que a vida tem, deve ter para fazer sentido e fazer valer a pena. Vamos fazer uma reflexão dentro de um campo filosófico desse tema, né? Se nós pegássemos lá atrás, em Aristóteles, né, qual que foi o grande ensinamento do Aristóteles sobre encontrar felicidade, encontrar caminho e propósito para viver, né? Aristóteles, lá na cultura grega antiga, ele determinava que era a busca da excelência. Quem não buscava ser a sua melhor versão naquilo que você é bom e não buscasse fazer aquilo com excelência, não estava encontrando o sentido de viver, não estava encontrando a sua felicidade. Então, era uma forma de pensar dentro de um contexto e de uma realidade de um tempo, né? A busca pela excelência. Nós desenvolvemos as nossas competências, as nossas habilidades, capacidades, identificarmos o que somos bons, conhecer-se a si mesmo, né? Então, esta era a proposta aristotélica de encontrar com felicidade, desenvolver excelência. Isso desenvolve que competência? A competência do autoconhecimento, a competência para o autodesenvolvimento. Se eu quero desenvolver o meio, eu preciso desenvolver as minhas capacidades principais para influir no meio que eu proponho, né? Então, este era um pensamento lá de trás, ó, de 322 a.C., quando ele morreu, né? Depois, nós tivemos o próprio Cristo, que ensinou para a gente, filosoficamente, né, não somente espiritualmente, mas filosoficamente, nos ensinou o quê? Que felicidade tem a ver com amor, o amor incondicional. E que competências nós desenvolvemos quando somos capazes de amar ao outro, não somente o desafio de amar a família, né? Amar um filho, um irmão é muito fácil. Agora, amar um outro externo diferente, este é o grande desafio da vida. E é onde a gente encontra propósito, sentido, quando nós desenvolvemos em nós esta capacidade de nos colocarmos na condição do outro, né? Então, competências para a equidade é diferente do Aristóteles do que a competência para a excelência, na verdade. A competência para a felicidade para a equidade, quer dizer, é o que o Cristo ensinou, por exemplo, para nós pensarmos a nossa vida de uma forma onde os direitos e os deveres são iguais. Ninguém, por excelência, como disse Aristóteles, é melhor do que outro. Se uma pessoa é mais inteligente que a outra, se uma pessoa é mais rápida, mais veloz, mais astuta, mais bonita, toca música melhor, fala melhor, convence melhor, isso não faz da pessoa ser melhor do que o outro. O que faz da pessoa ser melhor do que o outro, dentro da filosofia cristã, é entender o outro como igual, ser tão quanto o outro, a capacidade de amar o outro, mesmo que ele não tenha as tuas qualidades e as tuas excelências desenvolvidas, né? Então, olha lá, é outra questão que faz sentido para a vida, né? Qual que é o propósito dentro dessa lógica? Depois nós tivemos outra contribuição, né? Mais adiante, ó, teve um outro filósofo chamado Spinoza. O que o Spinoza disse? O que a gente precisa fazer para encontrar felicidade?
para encontrar aquilo que faz sentido, que vale a pena, que tenha propósito? Ele diz que é através da energia, a energia de potência, vontade de agir, né? Aquilo que a pegada, aquilo que nos torna o encontro com a felicidade, com um estado de alegria, que é a competência aí desenvolvida, é a competência de nós conseguirmos encontrar um estado de alegria, né? Porque a alegria é tão, ela chega e volta, né? Ela acontece, ela não tem uma estabilidade. Hora a gente está alegre, hora a gente está triste, hora a gente está potente, hora a gente está fraco. Então, o Spinoza diz que encontrar o sentido na vida que vale a pena é nós conseguirmos desenvolver competências que cada vez mais possam nos levar a um encontro de estado de alegria. Então, isso também é muito importante, né? Isso tem a ver com propósito, porque a pessoa que eu sou hoje, aquilo que me faz alegria hoje, pode não ser aquilo que me garanta alegria amanhã. Por exemplo, um lutador que conquistou uma luta hoje, aquilo não garante que ele vai conquistar a luta amanhã. Não é verdade? Então, o estado de alegria de hoje não garante o de amanhã. Então, nós podemos entender que isso tem oscilações, nem todo momento nós estaremos em um estado de felicidade, porém, cabe a gente encontrar aquilo que nos dá impulso e energia para que este seja o caminho, a nossa orientação, o nosso propósito, é encontrarmos-nos no rumo daquilo que nos possa promover um estado de alegria. Então, isso é muito legal. E aí veio mais uma contribuição, que foi o Rousseau, mais adiante um pouquinho. O Rousseau entende, então, que aquilo que faz sentido na vida, que é propósito, que nos garante protagonismo, é encontrar a felicidade. A liberdade está na felicidade. E a felicidade é a liberdade, é o estado de liberdade. Então, ele exercita ali a competência de princípios para que nós possamos nos encontrar com condições de confiança e de fidelidade. Imagina vivermos em um mundo onde impera a desconfiança. Se nós não conseguimos ser livres dentro de um ambiente onde a desconfiança vigore, não é verdade? Então, para conseguirmos garantir um mundo onde se estabeleça bases de confiança e de fidelidade, isso está na tomada de decisão não somente do indivíduo, é uma tomada de decisão coletiva. Nós somos livres para buscar a nossa liberdade, né? O Rousseau, ele traz uma palavra muito interessante que, ó, a vontade do homem fala ainda que a vontade da natureza se cale. Então, o que é a vontade da natureza? Por exemplo, nós avançamos ao estado da natureza. Um passarinho come alpiste, um gatinho não come alpiste. Se o gatinho estiver morrendo de fome, ele não vai comer o alpiste, né? Então, ele não toma essa decisão, ele não escolhe além do seu estado natural de ser gato, né? A gente escolhe. Então, a gente é livre para escolher o caminho. E que caminho é esse? É o caminho da ética, é o caminho do compromisso. Uma concepção bem recente de ética, muito interessante, é a ética, então, seria a inteligência coletiva, a inteligência de um grupo que compreende o seu estado e o seu papel, de aperfeiçoamento da própria inteligência coletiva. Quando nós tivermos, então, uma consciência de grupo e que nos cabe, enquanto coletivo, buscarmos cada vez mais aprimorarmos este estado de consciência coletiva, do fazer coletivo, aí nós estamos nos encontrando com as novas concepções de ética. Então, resumindo tudo isso, a felicidade, de fato, nenhum desses está errado. Um não sobressai ao outro, não é verdade? O Aristóteles está correto dentro da sua visão, assim como Jesus também, assim como Spinoza também, assim como Rousseau também, e tantos outros filósofos, não é? Eles não se apagam entre si, eles se complementam entre si. São as formas complexas que a gente tem para buscar encontrarmos-nos com os nossos propósitos. Então, a felicidade, de fato, ela está relacionada diretamente com propósito. Então, quando nós compreendermos que
o protagonismo juvenil se faz encontrando propósitos de vida alinhados com propósitos de sociedade, a gente tem condições de encontrarmos-nos com felicidade, mesmo em meio a tantos desafios que aí estão, né? Então, eu trouxe aquelas contribuições no começo para a gente refletir que aquela é a realidade. Porém, mediante aquela realidade, nós temos ferramentas para agir sobre. E cabe também a cada um de nós buscar este processo, né? Felicidade está neste ponto, de nós encontrarmos o nosso propósito. E é isso que a gente tenta aqui, com projetos como este, dessa natureza, refletir sobre esses temas tão amplos, tão maiores, né? Que é onde nós devemos nos debruçar enquanto sociedade, enquanto juventude. Bom, galera, vou deixar aqui este tema para que a gente possa, então, refletir um pouquinho. Eu queria escutar de vocês o que nós podemos fazer, né? O que tem aí o que a vida tem que ter para fazer sentido, para fazer valer a pena, como nós podemos nos mover em torno de questões que vão contribuir com essa realidade. Alguém aí nessa sala faz algo mais além do que o próprio interesse de desenvolvimento individual, que se coloca ao desenvolvimento coletivo, que gostaria de compartilhar essa experiência? Então, vamos discutir aí um pouquinho sobre este tema. Então, eu paro por aqui a nossa apresentação, eu deixo o meu e-mail aqui para vocês, para depois poder enviar estes materiais a vocês, e gostaria de ver se vocês têm alguma contribuição, algum exemplo, algum pensamento desse tema para a gente poder discutir um pouquinho. Bora lá? Deixa eu colocar aqui, interromper aqui a apresentação para ficarmos aqui com a nossa carinha todos juntos aqui. Ver todo mundo aqui, cadê as carinhas? Muito bem. Pergunto aí para vocês, alguém já participou de alguma atividade voluntária? Deixa eu ver na sala aí, se tem alguém na sala do Terezinha. Se puder, alguém já participou de algum trabalho voluntário, que levante a mão. Sim, olha lá, o Adalberto levantou a mão, a Suelen disse aqui também que sim, que já participou. Agora eu questiono a vocês, que participaram de algo nesse sentido. Que lembra que eu coloquei lá para vocês que o que nos move são as emoções e tudo mais? Que emoção, né? Olha que coisa interessante, a Júlia tá aí dizendo também que sim, que já participou. Vocês acham mesmo que o principal beneficiado de uma ação voluntária foi aquele que recebeu a ação de vocês? Ou isso teve impacto sobre a vida de vocês? Como vocês pensam sobre esse tema? O Adalberto levantou a mão aqui, vamos lá. Tá dando para me ouvir? Tá sim, Adalberto, vamos lá. Eu tô assistindo a palestra na rua, então às vezes o barulho pode atrapalhar. Uma atividade que eu participei foi a do Instituto OPS, Operação Política Supervisionada. Legal. Um dos trabalhos que a gente teve ultimamente, foi até matéria do Fantástico, sobre os gastos exorbitantes com ressarcimento de combustível da Câmara dos Deputados, né? Uhum. Às vezes eu pegava notas lá para fiscalizar e tinha deputado que ele ia 20 vezes abastecer o combustível em um dia. Eu peguei vários absurdos, eu peguei notas lá que o deputado ia 50 vezes no posto de gasolina, né? Às vezes o mesmo valor, 100, tudo do mesmo dia. Foi objeto de algumas denúncias, a gente obteve algumas vitórias. Não lembro agora de cabeça, mas teve um juiz que barrou esse ressarcimento aí, até eles regularizarem isso, né? Mas para mim foi gratificante. Eu trabalho das 6 às 14, via assistindo no caminho, estou chegando em casa. Eu sentava no computador às 3 horas e ia até 11 da noite, né? Fiquei 2 meses fazendo isso. Foi uma coisa só para mim? Não, foi para toda a sociedade. O que me moveu foi esse sentimento, porque eu não ganhei nada, pelo contrário.
Eu gastei meu tempo, minha energia, usei minha internet a serviço de pessoas que eu nem conheço. Porque esse dinheiro ele deixou de ser desperdiçado, ele vai permanecer nos cofres públicos e ele vai servir para alguma coisa. Excelente, Adalberto. Muito bom esse trabalho. Parabéns pela iniciativa. De fato é isso, né? Eu acho que o grande, a grande máxima desse processo é entendermos que, de fato, uma ação que nós movemos a este respeito, a gente tem sim condições de impactar. Olha o tamanho do impacto que você não gastou o seu tempo, você investiu, Adalberto. Você investiu em algo que fez um bem enorme para você e para toda a sociedade, né? Com esta iniciativa. Então, isso é algo que impacta muito. Então, são iniciativas como essa, tá vendo? Desde a nossa esfera individual, nós podemos fazer algo a respeito. A gente pode contribuir de alguma forma. A Júlia coloca aqui, ó. Olha, eu entregava comida aos moradores de rua no centro de São Paulo. De verdade, é a melhor sensação que podemos ter, tanto para nós como para aqueles que estão recebendo o alimento. O sorriso de crianças e mães que se encontravam desesperadas ao ganhar o alimento era alegria incrível, né? Sabe o que é isso, Júlia? Isso também tem uma definição filosófica aí, que é o Emmanuel Levinas. Ele trouxe um livro que se chama Alteridade. Ele fez um estudo sobre a nossa capacidade inata, isso nós não escolhemos, faz parte da gente, de nos enxergarmos na condição do outro. E quando há a epifania, que é o quê? Você ter o contato visual, enxergar o rosto do outro, isso tem um impacto mais forte ainda. Então, nós, de fato, mesmo que a gente vê, por exemplo, lá uma família que está lá quietinha, na condição de rua e tudo mais, e mesmo que nós não fizermos nada a respeito daquela condição, ela impacta a gente de alguma forma. Porque dentro dessa concepção filosófica, nós existimos também na condição do outro. Isso quer dizer o senso coletivo, essa inteligência coletiva que eu disse no final sobre a ética. Né? A ética é uma inteligência coletiva na busca do aperfeiçoamento da própria inteligência coletiva. É assim que a gente evolui enquanto sociedade. Então, este caminho que você disse aí é a epifania. É quando você está fazendo este bem ao outro, com este ato, você está fazendo um bem para você mesma, né? Isso é inevitável. Ó, a Suelen, visitei orfanatos e asilos, fiz arrecadação de brinquedos de moradores no meu prédio, levei para as crianças e foi a melhor experiência da minha vida. Tá? Que legal, olha, é muito bom fazer, você se sente tão grato. A Rita, planejamento, organização e objetivos. Insistimos sempre com eles sobre a importância destes itens. Que bom, Rita. Obrigada por aprofundar nossos conhecimentos. O aluno disse que fez um trabalho com a família sobre coleta de lixo. Tá vendo que legal? As iniciativas individuais e o papel da escola, Rita. Bom, eu sei que tem aí uma emergência também logo da escola por conta de tempo, mas vamos só falar isso sobre, que é muito importante. A escola, a gente, né, no papel de educadores, e vocês sempre demonstraram fazer isso muito bem, né, de criar consciência, além do saber sistematizado, né, da alfabetização, dos saberes planejados no conteúdo escolar, ir além, né, é um papel da escola nós pensarmos de uma forma mais ampliada sobre todos esses contextos, né? E quando a escola se envolve com isso, tem um impacto fundamental, né? Um impacto muito forte, essa presença da escola na realidade comunitária. Então, é muito bacana mesmo, se este é um exercício, sabe? A educação empreendedora não precisa ser convertida para desenvolver negócios, ela pode ser para desenvolver construções de coletivo, né? Construções de comunidade, né? Então, é muito legal o que vocês vêm fazendo aí. Pensar, né, dessa forma estratégica, né, que é planejamento, organização, definição de objetivo, cronograma, responsabilidade, esse pensamento lógico, né, precisamos fazer algo a respeito, mas como eu começo? Que passo que eu dou? Utilizar essas ferramentas é fundamental, nos dá uma grande vantagem, né, para não ficar perdido, ter o caminho, né? Ó, o Danilo, temos que ter visão de sociabilidade,
ter processo de comportamento para interação no meio. Também faço essa missão ao próximo e é gratificante ver os indivíduos recebendo alimentos ou quaisquer outros bens. É mágico, é mágico mesmo. Danilo, muito legal, eu fiquei muito feliz de ver aqui quantos comentários que em uma sala aqui, que nós temos aqui, sei lá, 80 pessoas participando, né, vamos dizer, tantas experiências aqui que cada um já teve a oportunidade de sair da sua individualidade para aquilo que representa algo significativo ao nosso meio, ao outro, né? Então, os protagonismos, quando ocorrem na juventude, eles são capazes de transformar a gente, né, a nossa cidadania, o nosso senso, em tempo. Né? Quando nós nos conhecemos melhor e conhecemos as nossas capacidades, potencialidades, aquilo que pode ser convertido em melhorias, né? Quando nós orientamos virtudes para estas questões fundamentais da sociedade, na instância da juventude, isso vai para o resto da vida estar na gente. É o bichinho que morde e aquela picadinha fica. Né? Então é tão legal, é tão gratificante ver aqui nos comentários que vocês estão tantos já experimentando esse rumo. Né? Então, o que eu deixo de mensagem final aqui deste processo é justamente esta relação de que nós precisamos criar condições de paz, de inclusão, de sustentabilidade, né, no nosso mundo. Para fazermos isso, a gente precisa fazer o que o Aldo Alberto começou a fazer ali, que é um grande exemplo, é nós prezarmos, por exemplo, por justiça, né? Quando nós nos deparamos com as questões de injustiça e não fazemos nada a respeito, nós somos coniventes com aquele contexto, não é verdade? Então, um mundo onde não se possibilita justiça, também não se possibilita cultura de paz, não se possibilita desenvolvimento, equidade, respeito, né? Tolerâncias, porque se a gente, por exemplo, ainda é susceptível aos preconceitos dos mais diversos, né? Que nós vemos aí na sociedade. Olha o que está acontecendo agora sobre preconceitos religiosos, preconceitos de classe, de cor, credo, orientação sexual. Todos estes preconceitos, eles não ajudam a nós desenvolvermos a tal da inteligência coletiva, né? Então, para pensarmos uma inteligência coletiva, um aperfeiçoamento desta inteligência coletiva como um objetivo ético, como um propósito de sociedade, a gente precisa pensar nesta unidade, de nos despir desses preconceitos, né, para garantir justiça. Então, esta era a mensagem que eu queria trazer, tão oportuna a este tema, né, de que, de fato, o mundo tem muitos problemas. Nós temos um grande desafio aí pela frente. Porém, este desafio deve contar com a participação da base. Não podemos passar a responsabilidade dos desafios do nosso tempo somente para governos, para iniciativa privada, terceiro setor, igreja, né? Nós precisamos que todos nós, juntos, entendamos que só saímos disso com um pensamento coletivo. Teve só mais uma consideração aqui. Professor Ricardo, participei de várias ações solidárias, quero falar aqui em relação da minha família, meu esposo e eu sempre procuramos reforçar na educação de nossa filha, de 4 anos, olha que legal, a importância do coletivo, em casa ela junta seu lixinho, aqui na minha rua passam recolhendo 2 vezes por semana, ensinamos que não se pode jogar lixo na rua, ela aprendeu tanto que se ela ver alguém jogando, ela fala na hora e não pode jogar o lixo. Muito legal, é isso, é o exemplo, né? É exatamente isso. O comportamento exemplar é uma forma excelente de educar o coletivo. A gente se mira por admirações, né? As admirações de fato transformam. Muito bom, gente. Muito legal mesmo. Muito obrigado por toda essa participação, todas essas contribuições aí. Fiquei muito feliz de poder estar aqui nessa sala com vocês. Espero que a gente possa ter mais oportunidades de construirmos juntos. Podia ser um desafio, né, Rita? Se
se a gente poderia também pensar algo, como que a escola e a universidade, nós fazemos algo juntos, pensarmos em um tema juntos, né? Fica aí uma ideia, um convite, porque quando a gente soma forças nesse caminho, a gente tem, né, muito mais impacto, tá? Agradeço muito a oportunidade de todos vocês aqui presentes, aos nossos estudantes da USCS, agradeço a todos vocês de fora, público da comunidade em geral, que participaram dessa atividade. Vamos encaminhar aí este material aí depois para vocês, se for do interesse de vocês. Vocês tiveram meu e-mail aí, eu deixo aqui para vocês também, caso alguém queira se envolver, procurar mais informações sobre esse tema, né? Eu deixo aqui o meu e-mail à disposição de vocês para conversarmos mais sobre o tema, tá bom? Para quem é estudante da USCS ou até o público em geral que queira aí preencher o formulário, este link que aí está pelo Proeduc da USCS, ele é o link do formulário de presença desta atividade, tá? E para vocês que queiram evoluir, avançar mais nesse tema, pensar coisas juntos, o que a gente pode fazer desde as nossas instâncias individuais, fico à disposição para que a gente possa contribuir com esse tema, tá bom? Beleza, galera? Tudo bem aí? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela participação aí. Fiquei muito feliz de ver essa turma cheia aí nessa sala bonita. Obrigado mesmo por todos que participaram.